Pode abaixar um pouquinho, viu, Vinícius? Eu comecei a estudar, sempre estudando, mas o capítulo 5 do Bem-aventurados os aflitos do Evangelho, segundo o Espiritismo, e eu estava pessoalmente no momento mais de aflições, e aí eu falei, eu preciso estudar um pouquinho mais, ainda não conectou totalmente, causas atuais das aflições. Aí falei, mas se eu colocar esse o nome do título da palestra é muito usual, todo mundo faz, fica muito, comum. Aí eu falei, reflexões sobre as causas atuais, porque é isso mesmo que eu quero, refletir o porquê de nós termos tantas aflições, o porquê, quais as causas e o porquê eu passo por tantas situações difíceis, por que eu tenho tantas aflições na minha vida. Então foi dessa forma que eu pensei no tema e estudando o Evangelho. Então, o Evangelho, Kardec começa esse item falando que temos 2 tipos de causas prováveis das nossas aflições. Uma pode estar conectada a uma outra encarnação ou outras encarnações. Aliás, eu estou lendo um livro que está falando da encarnação atual da personagem, mas já contou a história de mais outras 2 encarnações dela antes, para explicar o que ela tem agora. Então, o que ela vive agora é remotamente de outras 2, se não tiver mais uma ainda na história. Porque ela traz uma bagagem espiritual das encarnações dela anterior. Então, para justificar e para explicar um problema de saúde que ela teve, para justificar uma personalidade dela que ela deveria estar podando e cortando, conta a história dela anterior, por que ela reage daquela forma. Então, as causas atuais minhas de aflições e conflitos e situações que eu passo difíceis na vida pode estar relacionada a 1, 2, a encarnações passadas ou a uma atual situação que eu possa ter feito ainda nessa encarnação. Eu gosto sempre de falar que eu não gosto da palavra castigo. Então eu tenho 2 filhos adolescentes e aí às vezes quando eu dou um castigo, ele fala, tô de castigo? Não. Causa e consequência, lei de ação e reação, meu filho, você já conhece, né? Isso aqui é uma consequência dos seus atos. Fez, pisou na bola, fui chamada na escola, agora nós vamos ter uma consequência. E para que seja dolorido, nós vamos penalizar sim em algumas circunstâncias. Então, sim, vou tirar algo, e às vezes eu tenho que ir profundamente até encontrar esse algo. Que já teve situações de eu começar a tirar o celular. Teve uma vez que ele falou assim pra mim, a minha sogra daqui, sabe que ele é terrível, né? O menino. E aí ele fez, aí ele já pegou e deu o celular pra mim, então pode pegar. Eu falei, não, acho que isso aí não é o problema agora, preciso descobrir onde vai doer, onde vai sentir. Você precisa analisar o que você fez e aí você precisa ser prejudicado. Porque eu fui prejudicada, porque eu tive que sair do meu trabalho, fui chamada na sua escola por causa de um comportamento seu errado, inadequado. Então a gente vai. Então é causa e consequência. Fizemos, vamos ter uma consequência daquilo. Então é assim que Kardec começa explicando esse item do capítulo 5. Aí eu tirei uma Espiritinhas. Conhecem Espiritinhas? É aqueles quadrinhos, vamos ver quem está lendo Arauto, Marina. Do Arauto. O Arauto tem uma história em quadrinho pequenininha. Espiritinhas. Tem no Google, gente, pode pôr lá Espiritinhas. E aí eu encontrei uma que é uma mulher, assim, meio que na época de escravos, e mais senhora, né, lá da fazenda, sei lá. E ela fala assim, eu quero muitos escravos para cuidar de mim. Então, naquela arrogância, quero ter todo esse poder. Aí aparece, próxima encarnação. Quanta criança para eu cuidar. Ela como professora.
Então, situações que ela acabou gerando para si. Não que eu também sou professora, né? Não que ser professora é um resgate. Mas não é difícil lecionar e é difícil administrar as questões morais das crianças e filhos dos outros, né? Mas são situações que se eu fiz, se eu ocasionei, se eu prejudiquei, na próxima encarnação vai ter uma consequência disso, né? E aí, como tudo que fazemos, todas as consequências são relacionadas à minha própria ação, precisamos lembrar do seguinte: nas horas mais difíceis, parece que estamos sozinhos, mas não estamos. Estamos sempre envolvidos a espíritos, vamos falar assim. Por quê? Porque nós temos, dependendo do que nós estamos pensando e vibrando. Então, se eu estiver numa sintonia mais baixa, pensando na raiva, na vingança, no que eu vou fazer para aquela pessoa que fez aquilo para mim, eu vou sintonizar com irmãozinhos mais sofredores. Se eu estiver conectada ali, passando por aquele sofrimento, sem angústia, sem raiva, sem ficar incriminando o outro e ficar pensando, nossa, por que eu tenho que passar por isso? Por que está acontecendo isso? Como eu vou superar isso? Eu vou sim ter o apoio dos benfeitores, que vão estar do nosso lado. E que são ocultos a nós, pelo menos para mim, que não vejo, não escuto. Eu, às vezes, tenho uma intuição. Eu não vejo, mas estamos sempre com eles. Aí, tem como evangelizadora que sou, professora, eu gosto muito de desenho infantil. E tem um filminho que eu já passei até na evangelização, não daqui, de uma outra casa, que chama A Nova Onda do Imperador. É antiguinho. É um imperador muito arrogante. É tipo um filminho no Peru, na época dos maias, dos incas. E aí ele está muito prejudicando seu povo em favor da sua riqueza. E aí ele é transformado pela madrasta, que é uma bruxa má. Ela dá uma poção e ele vira uma lhama. Uma lhama. É muito engraçado esse desenho. E aí ele vira uma lhama, então ele precisa passar por algumas situações, vivendo como lhama, falante, que daí a lhama fala com todo mundo, para aprender a baixar um pouco a bola dele, para ele ser menos arrogante. E aí tem uma cena que daí assim, a bruxa lá, a maldosa, ela tem um capanga, um criado que serve para ela, bobinho, obedece fielmente a ela, mas muito ingênuo. Tanto que ele faz tanto sucesso no primeiro desenho, que o segundo desenho é dele. É a Nova Onda de Kronk, o segundo desenho. É dele, de tão legal que o personagem ficou. E aí tem uma cena que ela manda ele ensacar o imperador, que já está em lhama, e jogar ele riacho abaixo. E aí ele joga, mas ele começa a ficar apreensivo. É uma carinha assim de desespero. Aí aparece no desenho o anjinho e o diabinho no ombro dele, que são a personificação dele mesmo. Então o anjinho e o diabinho. E aí os espiritinhos ali começam a tentar influenciá-lo mesmo, né? Mas é bem engraçado, é bem irônico, mas começa a falar com ele do tipo, o do mal, não, você tá certo, tem que fazer isso mesmo. E o outro anjinho, não, pensa bem. Então, tirando o sarro, mas nada, não é espírita o desenho, mas nada assim, tirando o sarro da situação, mas lembrando que nós temos as influências. Ali, uma espécie de uma consciência dele, que uma hora uma consciência, fiz o certo, fiz o errado, será que eu fiz isso, será que eu não fiz? No fim, os dois deixam ele mais confuso ainda, ele não sabe o que fazer. É bem engraçada a cena. Mas só para a gente perceber o quanto nós estamos sempre ao redor de outros espíritos que estão ali nos influenciando.
que é sempre essa historinha em desenho, né, desenho infantil, o diabinho e o anjinho ali influenciando. E aí, não, assim, a gente passa por uma situação difícil, é difícil passar, a gente sabe, e nós temos que aceitar. Não é fácil aceitar, não é fácil simplesmente eu falar, ai que legal, estou cumprindo o resgate da encarnação passada. A gente não vai ficar assim. Então, não basta só a gente aceitar, que a gente precisa aceitar, faz parte do processo de aprendizagem. Mas eu também tenho que ficar aberta para aquilo que está me acontecendo, para eu aprender. Então, algo está acontecendo comigo, que naquela hora doeu, eu chorei, eu fiquei brava, fiquei com raiva, mas que eu preciso depois pensar com calma, analisar, respirar, contar até 10 e retomar. O que eu vou aprender com isso? Passei, aliás, muitas vezes a gente passa porque nós mesmos ocasionamos, nós mesmos fizemos algo, e aí o que eu vou fazer agora com isso? Então, assim, a gente precisa só lembrar que estamos sempre amparados, não estamos sozinhos. Então, se no momento que acalmar, que conseguir respirar, se acalmar, conecte-se, ore, peça ajuda, peça uma luz que vem, é só a gente se conectar mesmo. E tem uma história que eu vou ler, ela é bem curtinha, que eu acho interessante, que é para a gente analisar diante de um problema, uma situação difícil, o que a gente pode fazer. Eu gosto muito desse livrinho aqui, chama Terapia da Paz, do Donizete Pinheiro, só de historinhas, aí depois tem reflexões. Essa história chama-se Lutas. Pode deixar, depois nós pegamos. Um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades possuía alguns cavalos para ajudar nos trabalhos em sua pequena fazenda. Um dia, o capataz veio trazer-lhe a notícia de que um dos cavalos havia caído num velho poço abandonado. O poço era muito profundo e seria extremamente difícil tirá-lo de lá. O fazendeiro foi rapidamente até o local do acidente, avaliou a situação, certificando-se de que o animal não estava machucado. Mas, pela dificuldade e alto custo para retirá-lo do fundo do poço, achou que não valia a pena investir na operação de resgate. Tomou então a difícil decisão. Determinou ao capataz que sacrificasse o animal, jogando terra no poço até enterrá-lo ali mesmo. E assim foi feito. Os empregados, comandados pelo capataz, começaram a lançar terra para dentro do buraco, de forma a cobrir o cavalo. Mas, à medida que a terra caía em seu dorso, o animal a sacudia, e ela ia se acumulando no fundo, possibilitando a ele ir subindo. Logo, os homens perceberam que o cavalo não se deixava enterrar, mas ao contrário, estava subindo à medida que a terra enchia o poço, até que finalmente conseguiu sair. Então, se um animal, um ser ignorante, entre aspas, irracional, a gente sabe que os animais também são numa espécie de evolução, tem sim sentimentos, tem coisas evoluídas sim, mas não é um ser racional como nós. Ele conseguiu analisar uma situação difícil, sacudiu a poeira e ele se levantou. Não é assim que a gente fala no chavão, né? Sacode a poeira e segue em frente. Sacode a poeira e vamos seguindo. Então, se o cavalo teve essa experiência, esse pensamento que seja, porque nós, seres humanos racionais, não podemos também analisar uma situação, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Lutas, dificuldades, conflitos, aflições, todos nós temos. E a aflição de cada um é de cada um. Eu gosto sempre de lembrar
quem me conhece, eu não tenho uma perna. Sou amputada da perna esquerda. E eu já vi pessoas sofrendo muito mais do que eu por conta de uma amputação da ponta do dedo. E aí eu já cheguei a falar, ai, ela só tá com meio dedinho, eu tô com meia perna. Ela tá reclamando do quê? Mas a dor é difícil para cada um, e cada um sofre a sua dor. É o jeito que cada pessoa sente. Então, assim, não nos cabe julgar. Não nos cabe analisar a dor do outro, porque você não está passando na pele. Então, eu tenho a minha experiência com a parte física, a deficiência física, uma questão física que tem que passar nessa encarnação, que foi rompido no meio do meu processo encarnatório aí, porque eu não nasci assim, mas que eu preciso passar. O que eu fiz para me ocasionar nisso, nessa encarnação, não quero nem saber. Esquecimento do passado, tá lá no Evangelho. Eu já soube de algumas fofoquinhas, mas não gosto de saber o que eu fiz. Porque eu posso ter feito algo muito ruim. E eu posso sofrer muito com esse conhecimento. Então, graças a Deus, o Espiritismo está aqui para nos ajudar, nos ensinar. Kardec, Jesus nos traz conhecimento suficiente para que a gente enfrente uma determinada situação e vire a chave e volta por cima. Então, assim, eu nasci no Espiritismo, graças a Deus. Então, quando eu perdi a perna, tá tudo bem. Segue o barco, é só um pedacinho, estou encarnada ainda, porque eu preciso resgatar, preciso passar por isso e vamos embora. Se eu acomodar, se eu parar, eu não vou aproveitar a oportunidade que Deus está me dando nessa situação. Então, e o meu dia a dia de experiência com deficientes, eu fui arrumar minha prótese ontem. Eu conheço cada coisa, cada história, cada situação difícil. E eu falo, ai, graças a Deus, o meu é só meia perna. Gente, é isso, porque eu também sou atleta, eu pratico esporte, eu vejo de tudo também. E aí eu falo assim, tá nadando melhor que eu e não tenho os dois braços. Eu consigo. Se ela consegue, eu consigo. Então, quando a gente vê situações de outras pessoas, é interessante usar como exemplo de, se ela consegue, eu dou conta. Se eu estou reclamando do meu, olho dela. Então, eu ontem, lá na empresa que eu faço o ajuste, eu vi situações muito mais difíceis que a minha. Eu falei, tá indo bem, tá reclamando do quê? Então, é exatamente a do cavalo. Sacode a poeira, as dificuldades aparecem, vão aparecer ainda, a gente não sabe o que ainda está previsto. Pode ser uma situação que nós cometamos, pode ser uma situação de uma catástrofe da natureza, mas também a gente precisa passar por aquilo. Um acidente, também precisa passar por aquilo, mas pode nos acontecer qualquer coisa. Então é esse pensamento que eu tenho por conhecer o Espiritismo que nos dá força, que nos dá essa oportunidade de refletir diante de um problema e continuar seguindo a vida. Eu sempre gosto de brincar com os meus filhos, falar, se eu desencarnar amanhã, eu não sei o que vocês vão fazer da vida. Porque vocês estão muito dependentes de mim, vocês têm que começar a se virar. Mãe, não fale isso, mas certeza que eu vou desencarnar. Quando? A gente não sabe. E eles falam, mas você faz, mas gente, eu sou a prova viva, eu virei a esquina da minha casa e sofri acidente de moto. Então, basta estarmos vivos para qualquer coisa acontecer. Um acidente, um desencarne, alguma coisa pode nos acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã. E tudo isso é sempre para o nosso crescimento. Tudo isso é para o nosso aprendizado. A gente só tem a ganhar. Se eu me entregasse, se eu ficasse... mesmo quando eu estava fazendo essa palestra, que eu estava num momento difícil, se eu me entregasse à dor, ao problema, talvez eu não tivesse montado uma palestra. Eu montei, falei, não, preciso... o que eu não aprendi ainda? E eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo não sei quantas mil vezes inteiro.
Então, o que eu ainda não refleti nesse item? E aí a gente precisa confiar em Deus, se conectar com o alto, entender que estamos amparados, entender que estamos sim sendo protegidos, confiar. Porque eu falei, eu não vejo, eu não escuto, eu não sei se tem, mas eu confio. Então, também no meu acidente, quando me perguntavam, como você consegue? Eu tenho fé. Você tem fé? Você acredita que é possível? Você acredita que pode ser superado? Então a gente segue. Essa é a confiança em Deus. Eu não, né? Vocês receberam uma mensagem na porta, fui eu que fiz hoje. Eu vou ler, eu tenho ele aqui também, para a gente pensar. A mensagem que vocês receberam na porta. Você recebeu, Marina? Eu recebi, 1010. Tem um aqui, ó. Pegue para você ler. Você tá sem óculos. Não vai dar para ler. Eu vou ler, porque foi uma mensagem que eu recebi num grupo de espíritas que eu participo, achei muito interessante, e aí eu resolvi colocar como mensagem para vocês também terem, para vocês também lerem comigo, e aí já fica pro sorteio dos livros no final. Chama-se Ele Capricha. Às vezes a tempestade é tão forte e a pancada tão brusca que ficamos com a fé abalada, mas jamais adormecida. É duro perceber que aquilo que queríamos não era para ser nosso. Dos amores que chegam e que vão embora, nos ensinando tudo, vejamos o livramento daquele que optou em ir, podendo ficar. Mesmo com toda a dedicação demonstrada, optou em ir. Os sonhos se modificam. Mudamos diante das experiências, das batalhas internas e externas. E de repente, Deus envia amores que chegam de mansinho, nos mostrando o outro lado. Sejamos gratos por ter uma fé tão grande, por ter um Deus que nos escuta e nos ampara, pelas bonitas lições em cada curva dessa estrada. A cada sim de Deus, a esperança se renova. Os olhos voltam a brilhar e o coração volta a bater mais forte. E em cada não que vem de lá de cima, é uma bênção que nos aguarda. Deus não demora, Ele capricha. Né? A pressa é nossa. Sempre somos nós que estamos com pressa. A gente quer que aconteça logo, a gente quer que resolva logo, a gente fica ansioso, a gente quer passar logo por aquela situação e a gente fala, ai Deus, que passe logo. Não é o nosso tempo. Mas aí está falando, Ele não demora, Ele capricha, porque é exatamente o que eu preciso passar dentro do tempo necessário, de acordo com os planos divinos e reencarnatórios nossos. Porque tem esse detalhe, né? A gente pode ter programado também passar por aquilo. E agora está passando e está reclamando. Mas você fez o plano reencarnatório, né? Também brinco isso com os meus filhos, com meu marido lá em casa. Falar, mas você colocou isso no plano reencarnatório, tá reclamando do que agora? Não dá não. E aí pro marido eu falo, você escolheu eu lá no plano reencarnatório, você não sabia onde você estava se enfiando, né? E aí, agora tem que passar, porque uma vez só e não tem volta, né? Então, as lutas, de novo vou repetir, são sempre intensas e acontecem com frequência. E vão acontecer momentos difíceis, a gente pode estar passando por momentos difíceis, mas ainda assim passa, tudo passa, né? Tem um filme que eu gosto muito, chama Intocáveis. Vocês conhecem a história de um tetraplégico que tem um cuidador? Se pesquisar, tem 2 filmes chamados Intocáveis. Tem um que é um faroeste lá, é o outro.
Esse Intocáveis tem uma versão francesa que eu gosto mais e tem outras versões. É uma história verdadeira. Então tem um milionário, o Philippe, que é tetraplégico e só mexe o pescoço. Ficou viúvo antes disso, sofreu um acidente acho que paraquedas, parapente, eu não lembro. E tem uma filha adolescente. E aí ele está fazendo uma contratação de um cuidador para acompanhá-lo. Ele tem muitos funcionários na casa, uma mansão, e ele precisa de muitos funcionários. Ele não mexe nada, só o pescoço. E aí vem o Driss, que é o cuidador da história do filme, a história verdadeira. E aí o Driss é um moço de classe muito pobre, acabou de sair da prisão, e ele precisa somente assinar uma carteirinha para receber o seguro-desemprego. E para isso ele precisa ficar, acho que 30 dias empregado. E ele vai para esse serviço sem saber o que é, e ele vai, porque só precisa da assinatura na carteirinha e precisa de 30 dias de emprego. Aí, lá na entrevista dos funcionários, das pessoas, muitos ficam muito fragilizados com a situação do milionário lá, do Philippe, pela condição dele, né? Não sabem nem tratá-lo certo por ele ter aquela deficiência. O Driss não vê a deficiência dele em nenhum momento. Ele não vê, ele só vê o Philippe. E aí começa uma relação muito linda dos dois, né? Que ele vai cuidar desse tetraplégico normal. Então tem uma cena que eu acho linda, muito hilária, eu gosto muito, que quem assistiu vai lembrar, que é do aniversário do Philippe. Então, muito rico, mas não tem muitos familiares. Tem um irmão que aparece na festa, mas logo vai embora. A filha adolescente está com o namoradinho. Só tem empregados na festa dele, na casa dele. E ele contrata uma orquestra inteira para fazer a música no ambiente, né? E aí ele começa a apresentar para o Driss as músicas clássicas, muito famosas, conhecidas, Bach, Beethoven, Vivaldi, tudo conhecido. Driss não conhece nada. Uma hora a música é a da Previdência Social, que atende o telefone. Outra hora é a música do Tom e Jerry, ele fala, que é a tradução para o Brasil, né? Outra hora é da propaganda do café. Cada musiquinha ele vai lembrar. E tem música que ele não conhece, ele fala assim, olha, esse Bach devia vender muito disco na época dele. É muito engraçado. E aí o Philippe mostra todas essas músicas para ele. Ele fala, não, agora você se prepare, você mostrou o seu repertório, agora eu vou mostrar o meu. Agora vem o pancadão, ele fala. E aí ele mostra uma música bem alegre, bem feliz. E a festa tá todo mundo parado. Não tem aquela alegria, não tem um momento de descontração como uma festa precisaria ter. E o Driss faz isso tudo acontecer. Com a música dele, ele dança e faz todos os empregados. Já tá o jardineiro, a massagista, a fisioterapeuta. Então, os funcionários na festa. E faz todo mundo se movimentar na hora que ele põe a música, porque ele mostra que dá para ser feliz, dá para ficar bem. O Philippe sorri, dá risada de monte. Ele parece, até na cena, é tão bonito de ver que parece que ele não pode dançar. Ele não pode estar ali participando fisicamente, mas ele participa do jeito dele, sorrindo e alegre com tudo que o cuidador dele está fazendo ali. E aí é bonito, daí ele coloca todos os funcionários para dançar. Daí todo mundo começa a dançar e se soltam mais. Então esse cuidador faz a vida desse milionário ser muito melhor, ser muito mais feliz. Eles formam um elo de amizade muito forte, muito bacana. É muito bonito, eu não vou contar mais coisas. Para quem não assistiu, ir assistir, que tem mais partes interessantes do filme. Mas é isso, diante de uma situação difícil, diante de uma dificuldade, só mexe o pescoço, mas tem muito dinheiro. E está preso, o espírito dele preso num corpo, que ele não pode se movimentar. Eu também dei aula e ainda trabalho ainda na educação. Eu tenho muitas crianças que eu atendo que têm uma deficiência
que é um espírito preso no corpinho. Ou um corpinho que não se mexe, uma paralisia cerebral, outras deficiências, ou mesmo o autismo, que o comando do espírito não consegue controlar o seu próprio movimento externo, né? Ele tem dificuldade, o espírito que está ali, ele tem dificuldade de socialização, ele tem dificuldade de se movimentar dentro dos espaços sociais. Então são espíritos que estão ali e estão aprisionados. Então, dentro do filme, é interessante a gente analisar que há uma proposta diferente de ver a vida. Há uma proposta diferente de encarar as dificuldades e seguir adiante. Depois o Felipe encontra até uma namorada, começa a se relacionar novamente, porque ele achava que ele nunca mais seria capaz de se relacionar com outra mulher. E o Driss, o cuidador, faz isso acontecer. Mostra os dois verdadeiros no final do filme, a imagem dos dois juntos. É muito bonito mesmo a história. Então, diante de dificuldades, sejam morais, físicas, financeiras, quantas dificuldades a gente passa e que a gente precisa somente dar uma analisada bem, saber sair de foco, olhar de cima e olhar a você, a sua situação, observar e falar, você estaria orgulhosa de estar vendo isso que está acontecendo com você? Sabe aquela coisa assim, às vezes eu brinco com meu filho, se apronta alguma coisa, fala, você vai desencarnar por causa disso, e eu vou no plano espiritual tirar sarro da sua cara, que você morreu por causa de bobeira. Mas mãe, sim, então não faça isso, porque pode sim ocasionar, é perigoso. Então não faça, porque vai ser uma morte boba e eu vou tirar sarro da sua cara, lá no plano espiritual. Então, sabe, olhar de cima a situação e falar assim, nossa, morri por causa disso? Valeu a pena? Me estressei? Fiquei vivendo de tal maneira? Foi bom? Não foi bom? Aí eu vou estar desencarnada, sofrendo mais ainda, porque eu não aproveitei o que precisava ter aproveitado enquanto estava encarnada. E eu estava passando por uma experiência que eu precisava passar e que eu mesmo tinha escolhido. Então, causas atuais das nossas aflições. Causa e consequência, lei de ação e reação, situações que nós mesmos provocamos e estamos colhendo. Aí, a colheita é obrigatória. Mas como é que eu vou passar? Como é que eu vou enfrentar a situação? Também é uma escolha nossa, né? E não cabe nos julgar se o outro não der conta, tá? Se o outro não dá conta, não consegue, você pode orientar, pode ajudar, pode dar a mão, mas se o outro não consegue se levantar uma hora, ele vai precisar se reerguer, ele reergue. Então, é necessário a gente só se fortalecer a si mesmo e se puder ajudar e dar a mão para o outro vir. Mas não vamos conseguir fazer o outro mudar. A gente só consegue ajudar dando orientações, que o meu trabalho é constantemente de dar orientações para os outros. Que às vezes eu falo assim, nossa, se eu tivesse ouvindo, eu ia querer ouvir esse monte de ladainha que eu mesma estou falando para eles. Será que eu aceitaria? Mas a gente está numa profissão e eu preciso dar orientação de o que é melhor para seguir. Mas aflições e aflições, situações e situações, cada um na sua, mas cabe a nós, conhecedores do Espiritismo, conhecendo a doutrina, conhecendo o que Kardec trouxe, embasado na própria fala, na própria passagens de Jesus, que traz o amor e a caridade como exemplo de vida. Então cabe a nós, conhecendo isso, que daí a quem muito foi dado, muito será cobrado, mas cabe-nos a refletir melhor sobre as nossas próprias ações e como eu vou encarar isso tudo, né? Então, as causas atuais das aflições, eu não quero que a gente fique num pensamento de que, sofro por causa da encarnação passada. Não, eu sofro por causa da encarnação passada, eu sofro por causa dessa mesma, mas o que eu vou fazer agora para frente? Né? O sofrimento está ali. E não vai adiantar ficar reclamando. Então é que eu vou seguir adiante. Como é que eu vou enfrentar isso? Sacudir a poeira igual do cavalo e seguir o barco. Então, era essa a minha mensagem, a minha reflexão em cima do tema. Espero que tenha sido proveitosa, que tenha sido esclarecedora, que façamos a gente pensar e analisar diante de situações que todo mundo passa.
estamos encarnados neste planeta, nesse Brasil, nessa Piracicaba, de propósito, por uma justa situação necessária. Então, que a gente possa ter um ótimo final de semana, uma ótima semana também. Até a próxima. Obrigada, gente.